Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa terceira aula da sexta semana e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 da nossa apostila, né? O último capítulo aí da unidade 4. Bom, nós vamos começar então a falar de algoritmos. Até agora nós falamos de estratégias de cálculo e de propriedades da multiplicação. Agora a gente vai começar finalmente a trabalhar com o algoritmo. Algoritmo é quando a gente faz uso de uma continha assim, né? Nesse formato, em pé. Tranquilo? Bom, vamos estudar alguns modelos de algoritmos. Aqui na lousa tem dois, tá? Tem o modelo por decomposição e o modelo da malha quadriculada. Então vamos aprender essas duas formas, né? Esses dois algoritmos aí da multiplicação. Deixa eu acender a luz aqui, ó, que o foco não atrapalha mais, né? Certo? Então, ó, na página da sua apostila, página número 54, tem um problema aqui do Yuri. Fala assim que o Yuri organizou as suas figurinhas em 5 grupos, com 17 figurinhas em cada grupo. Então, se cada dedo meu for um grupo, então tem 17 figurinhas aqui, 17 aqui, aqui, aqui e aqui. Então, para eu achar o total de figurinhas, basta eu fazer 5 vezes o número 17. Fácil, né? Então, tá aqui, ó. Para eu encontrar o total de figurinhas, eu tenho que fazer 5 vezes o número 17. Agora, como é que eu vou fazer isso, professor? É o seguinte, eu posso fazer 17, mais 17, mais 17, mais 17, mais 17? Claro que sim, mas vamos tentar aprender uns novos métodos. Bom, o primeiro deles consiste no seguinte, ó. Ao invés de fazer 5 vezes o número 17, eu vou decompor o 17. Decompor. Como é que decompõe mesmo? O 17 ele é composto por uma dezena e 7 unidades. Bom, uma dezena vale 10, né? Então, o 17 eu posso decompor ele como sendo 10 mais 7. Uma dezena e 7 unidades. Fácil, né? E agora eu vou multiplicar o 5 pelas unidades e depois pelas dezenas. Eu vou fazer 5 vezes 7, que eu sei o valor, porque eu sei a tabuada do 5, né? 5 vezes 7 dá 35. Tá? Então, eu já multipliquei o 5 pelo 7. Agora, eu vou multiplicar o 5 pelo 10. Eu sei a tabuada do 5, né? 5 vezes 10, 50. Então, tá aí, ó. Recapitulando, o que nós fizemos? Primeiro, multiplicamos o 5 pelas 7 unidades. E depois, multiplicamos o 5 pelas 10 unidades que estão aqui. Tá? Então, 5 vezes 7 são 35 unidades e 5 vezes 10 são 50 unidades. Agora, o que eu preciso fazer com esses valores? Somar, né? Então, a gente multiplicou pela decomposição, encontramos dois resultados. Agora, eu vou juntar, eu vou compor de novo, né? Juntar esses resultados. 50 mais 35 é igual a 85. Então, qual é o valor de 5 vezes o 17? Agora nós já sabemos que 5 vezes o 17 dá 85. Ok? Então o Yuri aí ele tem 85 figurinhas. Agora vamos ver isso na malha quadriculada. Ó. Eu peguei aqui, ó, imagine que cada quadradinho represente uma figurinha. Então são 5 filas, todas com 17 figurinhas. Então são 5 fileiras com 17 quadradinhos em cada fileirinha. Certo? Então, isso dá um total de 85 figurinhas, que são as figurinhas do Yuri. Agora, repare como eu organizei o meu desenho aqui. Ó. Eu pintei de laranja 5 grupinhos, 5 filas, com 10 figurinhas. Então, essa quantidade que está em laranja aqui, ó, eu posso encontrar ela fazendo a multiplicação do 5 pelo 10. Então, ó, são 5 filas, todas com 10 figurinhas laranja. Então, 5 vezes 10 vai me dar o total de figurinhas laranjas, que é 50, né? E aqui, ó, na parte verde, eu organizei 5 filas com 7 figurinhas em cada fila. Então, se eu multiplicar o 5 pelo 7, 5 vezes o 7, eu vou encontrar a quantidade de figurinhas verdes. Tranquilo? Se eu quiser achar o total de figurinhas, eu faço 5 vezes o 17. Bom, vamos entender aqui, ó. Quando a gente representa, né, dessa maneira na malha quadriculada,
O que a gente está fazendo nada mais é que o mesmo que foi feito lá. Só que agora usando o visual, né? Usando a imagem. Então, olha só. 5 vezes 17 é o que eu tinha que calcular, né? 5 filas com 17 figurinhas, 5 vezes o 17. Só que o que eu fiz? Primeiro eu calculei a parte laranja. Parte laranja, 5 vezes 10. Então eu calculei 5 vezes 10. E depois eu calculei 5 vezes 7. Ó, 5 vezes o 10 dá a parte laranja. E 5 vezes o 7 é a parte verde. Depois eu somei esses resultados, né? 5 vezes 10 deu 50. 5 vezes 7 deu 35. E aí, no fim, eu somei os resultados, chegando ao 85, tá? Então, o mesmo que a gente faz aqui, nós fizemos aqui também, tá? Então, presta bastante atenção nessa relação, ó. 5 vezes 7 deu 35. 5 vezes 7 dá 35, é a parte verde. 5 vezes 10 dá 50, 50, né? E 5 vezes 10 dá 50, é a parte laranja. Depois eu somei, né? Eu tive que juntar a parte verde com a parte laranja para dar 85, assim como aqui eu também tive que juntar. Tranquilo? Deu para entender? Ó, a gente vai fazer mais um exercício, tá, da apostila. Então não saia daí, preste bastante atenção. Eu vou colocar o exercício na tela, você tenta fazer antes do professor e eu já venho com a correção dele. E aí, pessoal, conseguiram fazer a primeira questão da apostila? Então, o exercício 1 ele pede para a gente completar o esquema do cálculo por decomposição na malha quadriculada. Beleza? Então, eu tentei reproduzir aqui a malha da apostila na minha lousa para a gente preencher junto esse cálculo. Posso acender a luz aqui já, que acho que não atrapalha mais, né? Deu para enxergar. Bom, vamos lá então. Para a gente completar o esquema, primeiro vamos perceber o seguinte. Esses dois quadrinhos roxos que eu coloquei aqui, eles indicam o total de quadradinhos da linha e da coluninha, tá? Então vamos lá, ó. Quantas linhas eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Então aqui eu venho e preencho com 6. É o total de linhas que eu tenho, certo? Bom, depois eu tenho que contar as colunas. Quantas filinhas de pé eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Então são 23 colunas. Então eu tenho aqui uma malha quadriculada que tem 6 linhas por 23 colunas. Se eu quiser encontrar o total de quadradinhos dessa malha quadriculada, basta fazer 6 vezes o 23, né? Que está aqui embaixo. Mas e aí? Qual é o resultado de 6 vezes o 23? Então, uma estratégia que a gente usou aqui na malha quadriculada foi a de decompor o 23. Então, a gente está fazendo uma decomposição. Certo? Olha só. Qual é a decomposição? Repare que eu tenho aqui, ó, 6 filas com 10 quadradinhos cada um pintado de verde. Então, a parte que está em verde aqui, ó, corresponde a 6 filas com 10 quadradinhos. Ou seja, 6 vezes 10. Certo? E a parte que está em azul? Bom, a parte que está em azul também, professor, são 6 filas, todas com 10 quadradinhos. Então, a parte que está em azul corresponde a 6 vezes 10. E a parte que está em laranja? Bom, a parte que está em laranja, professor, também são 6 filas. Tá certo, 6 filas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Só que agora, todas com 3 quadradinhos. Então, são 6 filas de 3 quadradinhos. Então, repare que o número 23, né? Que era o total de quadradinhos que tinha em uma fila, ficou decomposto em partes menores. 10, 10 e 3. Quanto que é 10 mais 10 mais 3? Bom, é 23, lógico, né? Então, na prática, o que nós estamos fazendo é decompondo 23 em uma dezena, mais uma dezena, e 3 unidades. Tranquilo?
23, 2 dezenas e 3 unidades. Então vamos calcular agora o total, ó. De quadradinho verde a gente tem, ó, 6 vezes 10, que vai dar 60. De azul são 6 vezes 10, dá mais 60. E de laranja, 6 vezes 3, que dá 18. Aí é só eu juntar tudo, né? Ou, então, vamos montar toda a decomposição aqui, ó. O 6 vezes o 23, nós calculamos como 6 vezes 10, mais 6 vezes 10, mais 6 vezes 3. Tá? Então, eu só estou reproduzindo aqui, ó. 6 vezes 10, que dá a quantidade de verdes, dá 60, mais 6 vezes 10, que é a quantidade de azul, vai dar mais 60, mais 6 vezes 3, que é a quantidade de quadrinhos laranja, que dá 18. Agora eu vou somar tudo isso. 60 mais 60 mais 18 vai dar 138. Tá? Então esse é o total de quadradinhos que eu tenho aqui, ó. Tem 138 quadradinhos. Você já pode imaginar o trabalho que eu tive para desenhar isso, né? Bom, concluindo aqui, 6 vezes o 23 deu 138. Certo? Então aqui nós fizemos uma multiplicação, né, por algoritmo, usando a malha quadriculada. E aqui embaixo a gente fez a multiplicação pela decomposição. Tá? É lógico que eu usei o desenho para me orientar, mas eu não precisaria ter feito esse desenho, tá? Vou deixar no finalzinho aqui mais uma forma de eu estar multiplicando isso aqui, tá? Rapidinho eu já volto, não saia daí. Só eu não poderia acabar esse vídeo sem antes fazer um extra aqui, tá? Um bônus, fazer uma parte a mais. Ainda em relação ao primeiro exercício, tá? Ele já terminou, nós já fizemos ele, mas eu gostaria de explicar isso aqui também. Nós fizemos o cálculo da multiplicação por decomposição usando uma malha quadriculada, mas eu poderia ter feito apenas usando a decomposição, sem a malha, beleza? E aí eu queria mostrar que a gente tem várias maneiras de decompor esse 23. Tá? Então a ideia aqui, ó, é você multiplicar o 6 pela decomposição do 23. Como nós fizemos lá? Bom, 23 nós escrevemos como 10 mais 10 mais 3. Essa é uma decomposição do 23? É, né? Fácil. E aí nós multiplicamos cada uma dessas partes, cada uma das parcelas por 6. Vamos lá então, multiplicar mais uma vez? 6 vezes 3 deu 18. 6 vezes 10 deu 60, e 6 vezes 10 deu 60 de novo. E aí eu vou somar esses resultados, dá 138. Então 60 mais 60 mais 18, 138. Agora essa é a única decomposição possível para o 23? Não, tá? Então era isso que eu queria vir aqui comentar com vocês. Eu poderia ter feito uma outra decomposição do 23. Por exemplo, 15 mais 8. 15 mais 8 é uma decomposição do 23, né? 15 mais 8 dá 23. Só que pensa bem, né? Se eu tiver que multiplicar o 6 pelo 15, não vai ser uma decomposição legal, né? 6 vezes 8, eu sei porque está na tabuada. Mas 6 vezes 15, acho que não ficou legal. Então eu vou procurar sempre uma decomposição que facilite a minha vida, né? Não que me traga mais dor de cabeça. Opa, eu coloquei 28 aqui, desculpa, gente. Não, tá certo. Uma possível decomposição para 23, que também torna a multiplicação fácil, é você decompor ele em 20 mais 3. Que talvez seja a decomposição assim que mais rápido tenha vindo na sua cabeça, né? 23 são 2 dezenas mais 3 unidades, né? Então 20 unidades e mais 3 unidades. Então eu poderia ter feito essa decomposição ao invés de fazer essa. Tranquilo? Então a decomposição é você que escolhe. É lógico que trabalhar com dezenas exatas, né? Dezenas redondas, fica muito mais fácil do que se você tivesse usado o 15 e o 8, como eu tinha colocado aqui. Bom, para eu finalizar aqui, deixa eu só colocar mais para baixo, ficou muito em cima. Para eu finalizar aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 6 pelo 3 e depois pelo 20. Né? Então vamos lá. 6 vezes o 3 é 18. E 6 vezes o 20 é o mesmo que 6 vezes 2, que é 12, mais o zero do 20. Então ficou, ó, 6 vezes 20 igual a 120. 120 mais 18 dá 138. Tá certo?
Então eu queria ter feito essa multiplicação para vocês, para ficar aí como mais um exemplo. Tá aí, tá feita. Agora eu vou deixar a tarefa para vocês aí no final do vídeo. É o exercício número 2 e o número 3 da página 55, né? Então só 2 questões de tarefa aí. No total foram 4 questões de tarefa, né? 2 da primeira aula e 2 agora da terceira aula. A gente faz a correção e tira essas dúvidas todas na live de quarta-feira. Então até lá, um grande abraço, fiquem com Deus.